Graças e paz, igreja. Amém, Eliseu. A gente vai iniciar a leitura do texto, que está no livro de Mateus, capítulo 17. Versos 1 ao 8. Mateus, capítulo 17, a partir do verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, que foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Então esse texto é bem interessante, né? Tem bastante coisa que a gente pode trazer assim como meditação. Mas como Deus prepara as coisas, né? A forma que o pastor colocou na introdução, né? De glorificar a Deus, e a mensagem que Deus tem colocado no meu coração também é nesse rumo, né? Da nossa vida para glorificar a Deus. Então vou trazer um contexto aqui, né? Jesus, ele estava no monte e convidou esses discípulos que eram os mais íntimos, né? E no texto de Lucas é relatado que eles foram, Jesus estava ali orando, né? E os discípulos, eles, né, como já visto em outros momentos, né, Jesus lá orando, eles dormindo, né? E nesse aspecto, nesse sentido, como a gente vê a glória de Deus, né, manifesta através da oração. Porque estava ali Jesus falando com o Pai, e de repente, né, o seu rosto fica iluminado, né, as suas vestes se tornam resplandecentes, e os discípulos, no meio dessa situação, acordam assustados. Nossa, o que está acontecendo ali? Pedro, mais sanguíneo, aquele que tem, né, a iniciativa sobre as coisas, né, os momentos, mesmo sem pensar, já toma a iniciativa. Ó Senhor Jesus, podemos fazer uma tenda para você, para Moisés e para Elias. Aí a aparição, a presença de Moisés e de Elias nesse momento, nesse evento, representa, né, uma caminhada do plano de Deus ao longo de toda a história da humanidade, né? Quando Jesus, ele fala em alguns momentos, ensinando ao povo e também, né, exortando os fariseus, os escribas, ele fala, né, sobre a lei e os profetas. E aqui a gente tem Moisés como representante da lei, né? Moisés, ele foi o homem escolhido de Deus para libertar aquele povo que Deus tinha separado lá da terra do Egito, né? E nessa jornada que eles tiveram no deserto, né, Moisés recebeu, né, as tábuas dos mandamentos, e depois disso, né, foram criadas várias leis para orientar e ajudar o povo a seguir nesse plano, nesse caminho que Deus tinha planejado nessa nova terra, né, e a conduta desse povo no meio da humanidade toda, né? Porque o povo de Israel era o povo que foi escolhido por Deus para abençoar, né, todas as nações da terra, e era essa conduta as orientações que o povo recebeu ali, né, através da lei, para que ele pudesse ser observado pelas outras nações, né? Então Moisés, ele alimenta o povo no deserto, ele conduziu o povo para a terra prometida, né? Ele foi um grande líder, ele teve uma grande organização
para poder conduzir, né, esse povo de Israel até eles chegarem ao destino. E além de Moisés, entra Elias como a representação dos profetas, né? Elias, ele foi um profeta que foi usado por Deus, e ele pregou contra a idolatria, especialmente contra, né, a adoração a Baal, né, naquele evento em que ele até desafia aqueles outros sacerdotes de Baal, no tempo de Jezabel, a aprovar, né, a existência e o poder do Deus deles, né, a quem eles seguiam e adoravam. E ali Deus manifesta, né, a sua graça, ele faz um altar, né, os outros sacerdotes de Baal também fazem o altar, e ele fala: olha, é o Deus que lança fogo ao altar, esse é o Deus verdadeiro. Então, os sacerdotes lá de Baal prepararam aquele altar, fizeram todas as suas danças, todas as oferendas, e clamavam aos seus deuses, porém não houve resposta, né? E Elias, ele, além de preparar o altar, ele molhou, né, esse altar, e Deus atendeu ao clamor dele, lançando fogo e queimando, né, todo o altar. Então, essa é a representação, né, Elias representando os outros profetas também que vieram depois, né, para ajudar a conduzir o povo, para alertar o povo, para trazer as mensagens que Deus tinha para o povo, né? E alguns paralelos: Moisés, ele desceu do Sinai, naquele evento quando ele recebe os mandamentos, o rosto dele ele estava reluzente também, né? E Elias, ele foi um profeta que ele não morreu, ele foi trasladado, né? Aquela história da carruagem de fogo, né? Quando ele foi levado, né? Isso traz algumas características junto para aquilo que Jesus vinha, né? Como o que culminava tudo em Cristo no plano, no projeto de Deus, né? Então ele é glorificado nesse momento, representando essa liderança, mas também como sendo um instrumento de Deus e sendo o próprio Deus, né, na forma glorificada, porque os discípulos, eles não tinham ainda esse entendimento, né, do que Cristo haveria de passar, né? Em alguns momentos antes, se a gente olha no texto, no capítulo 16, Jesus ele conversa e alerta os discípulos dele de que ele haveria de passar por algumas situações, né, que seria a sua morte, ele haveria de sofrer e padecer pela humanidade. E em algum momento parece que ali isso não ficou entendido pelos discípulos, e a respeito também da sua ressurreição, né, no final do capítulo 16, ali quando Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então os discípulos ainda não conseguiram absorver tudo isso, e isso acontece nesse momento para os discípulos verem e entenderem que Jesus é muito além do que Moisés, muito além do que os profetas que passaram. Jesus é o próprio Deus, né, que veio em favor da humanidade. E essa representação, né, de Jesus está junto com Moisés e com os profetas, revela, né, toda essa caminhada, tudo aquilo que os discípulos, né, o povo de Israel já conhecia de sua história, tendo Deus como Senhor, e culmina, né, nesse momento aqui em que Jesus quer mostrar para os seus quem de fato Ele é. Então, Pedro, Tiago e João, eles estavam nesse momento, eles tiveram esse privilégio, né? E Pedro, né, como eu já falei, mesmo sem saber o que estava acontecendo, ele se coloca à disposição para construir as tendas, né? Então ele achou que isso era um momento muito bom, e era até a forma que Deus, né, ensinou o povo de Israel, né, na festa das cabanas, deles terem esse momento de lembrar essa caminhada, quando eles foram, o povo que estava passando no deserto, né, eles moravam em cabanas, então deles terem essa lembrança do momento. Mas Pedro não tinha entendido, né, não tinha compreendido o que aquele momento de fato significava, né, que era Jesus sendo glorificado pelo próprio Pai ali, né, e de entender a intenção, né,
de Jesus revelar isso para eles, né? Deles terem a compreensão depois, quando Jesus passaria pela morte e depois a ressurreição, deles entenderem esse novo corpo, né? Esse corpo glorificável de Jesus. Então, um aspecto que a gente vai pensar é a oração, né? A relevância de Jesus estar se comunicando com o Pai Celestial, né? Logo chegaria o momento de Jesus ser entregue para a crucificação. Então, a oração, ela nos permite alinhar os planos com Deus, né? Quantas vezes na nossa vida nós temos pensado por nós mesmos em planos e projetos e muitas vezes são frustrados, né? Quando a gente vai construir uma casa, a gente começa a preparar um planejamento, né? Como é que vai ser a casa, a estrutura que ela vai precisar ter, por exemplo, se vai ter 2 andares, então ela precisa de uma estrutura mais reforçada na base, para que ela suporte depois o peso da construção na parte do primeiro andar. Então, todo o pensamento de como vai ser a disposição dos cômodos, né? Observar como vem a iluminação, né? A iluminação natural, a luz do sol para os ambientes da casa, tudo isso deve ser pensado, né? Isso é um projeto, né? E a nossa vida com Deus, né? O nosso relacionamento, a nossa existência, ela deve ser também alinhada com Deus, né? A gente tem os nossos planos, os projetos de futuro, para o ano, né? Onde a gente quer chegar, né? E através da oração a gente alinha esses projetos, né? Tanto físicos das nossas vontades, mas também os projetos espirituais, né? Aquilo porque Deus conhece as nossas carências, Ele sabe a nossa necessidade, aquilo que precisamos. Quando a gente se apresenta diante dele, né, através da oração, Deus vai apontando isso para a nossa vida. Olha, né, na tua vida financeira precisa ser trabalhado isso, né, precisa ser trabalhado o dízimo, precisa colaborar na oferta na igreja, mas tu pode abençoar também o teu irmão, né, aparece alguém ao teu encontro precisando de ajuda, né, e tudo isso Deus vai trabalhando, né, a necessidade, né, psicológica, né, aquilo que a gente está sofrendo de aflição, né, seja no trabalho, seja nos relacionamentos familiares, né, e também tudo aquilo que a gente tem visto, né, que está acontecendo no mundo afora, né, essas preocupações a respeito de guerras, da situação política que está um tanto conturbada, isso tem afligido o nosso coração. E no momento da oração a gente consegue apresentar isso diante de Deus, né, e Ele apresenta respostas para isso. A primeira coisa que Ele pede é que a gente creia e confie nele, né? Que a gente glorifique a Ele, mas que a gente creia e confie nele, que Ele está no controle de tudo. Então, através da oração a gente alinha esses projetos para a nossa vida. E depois, quando começa a construção dessa obra, o projeto finalizado, aí começa a construção da obra. A gente tem a nossa caminhada de fé, a nossa vida no dia a dia, e em alguns momentos se vê algumas falhas de projeto, né? E isso precisa ser alinhado, precisa ser ajustado para que a construção, aquela edificação que eu quero fazer, ela fique de pé, ela atenda à necessidade que eu tenho. Às vezes pode acontecer um erro estrutural, às vezes pode acontecer uma falta de plano, por exemplo, estou fazendo uma casa, o banheiro ficou do tamanho de um quarto, né? Não precisa, então são ajustes que devem ser feitos no projeto. Isso às vezes é visto no momento da construção, quando faz o alicerce, né? Então essa caminhada na oração, ela é uma caminhada permanente. A oração, ela deve ser um estilo de vida de um cristão, aquele que quer viver sua vida junto com Deus, uma vida de agradar a Deus, né? Uma vida para servir a Deus. Então, a oração deve ser um processo contínuo na nossa vida. E é na oração que a gente consegue alinhar esses erros do projeto, onde Deus, às vezes, apontou para um lado, às vezes o Eliseu entende um pouco errado, faz um desvio, uma curva, e voltando com Deus ali na conversa, espera lá, não é esse caminho,
estou perdendo aqui o rumo, a rota, vamos voltar. Precisa fazer um ajuste no projeto. Antes eu pensava assim, agora vai ser assado. É a caminhada da nossa vida. Então Jesus ele estava alinhando também, imagina, ele estava antes, estava preparando seus discípulos para esse momento da crucificação, da ressurreição, desse sacrifício que ele sofreria. E imagina como devia também estar o coração dele, o estado dele já nesses dias antes de que tudo isso aconteceria. A Bíblia relata, no Getsemane, que ele orou, que ele chorou, lágrimas de sangue, suou sangue. Então imagina a aflição naquele momento. Então Jesus ele sempre tem esse diálogo com o Pai para estar firmado, para estar mantendo o foco nesse projeto que ele teve de estar vindo a essa humanidade, para redimir o povo de Israel e redimir toda a terra. Então, um pouco da relevância dos discípulos terem testemunhado esse evento. Eu gostaria de fazer a leitura no capítulo 16, a partir do verso 21, para a gente entender um pouco desse contexto dos discípulos também. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. No verso 24: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E depois, no verso 17, 6 dias depois. Então passou uma semana desse evento, e Pedro, a quem repreendeu Jesus, na verdade Jesus repreende Pedro, que volta, arreda-te de mim, Satanás. Ele está nesse momento para vislumbrar isso que Jesus tinha falado, E no final aqui da porção que a gente leu hoje, a gente vê que os discípulos eles ficaram pensativos, sobre isso. Não, na verdade, em Marcos e em Lucas relata que eles ficaram muito pensativos sobre isso que aconteceria. Então, Jesus ele se preocupa com aqueles que estão andando junto com ele e revela essas coisas para que eles possam ter essa compreensão e continuarem firmados naquilo que Jesus tinha ensinado a eles nesse período de 3 anos, essa caminhada que eles estavam junto com eles. Mas que eles lembrassem disso depois, quando Jesus ressuscitaria. Que ele fala aqui no final que eles é para guardar para si. Lá no verso 9, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então já era tudo uma caminhada, um preparo que Jesus estava fazendo para esses discípulos, que eram as pessoas mais íntimas, Pedro, João e Tiago. E Jesus já estava olhando lá na frente, dessa importância que Jesus está preparando. E esse episódio ele revela a identidade de Cristo como Deus, e seu propósito para a humanidade, porque ele estava ali nesse momento com Moisés e com Elias, então já indica
né, toda a caminhada que Deus já tinha para a humanidade, né, esse preparo, né, de escolher esse povo, né, dos profetas que se levantaram para alertar o povo a se voltar contra Deus, a deixar a idolatria, né? E quanta idolatria a gente não tem visto hoje na sociedade, né? Quando a gente fala em idolatria, nós cristãos, nós pensamos primeiro, né, em imagem de escultura, santos, né, igrejas que veneram Buda, ou, enfim, comunidades que veneram estátuas, meras imagens, né? Mas não existe apenas essa idolatria que é física, né? Mas, por exemplo, um lugar muito forte que a gente pode ver é da questão do poder, de querer buscar o poder, de querer buscar a riqueza, né? Então, aquele que é mais forte, que tem mais condição, ele quer se sobressair sobre o mais fraco, né? Então, quantas situações que a gente vê no dia a dia, aquelas pessoas que têm mais recursos, que têm mais dinheiro, elas querem tomar conta, querem se enaltecer, né? Isso é uma forma de idolatria. Elas estão se idolatrando, elas querem ter mais poder, elas querem aparecer no meio da sociedade, né? E tantas outras coisas, né? A questão daquilo que se vê na mídia, de recursos, de carros, motos, se aparecer com essas coisas, e enfim, tantas outras coisas que a gente sabe que de fato tiram o foco central de Deus, né? E também ele revela essa trajetória da humanidade, né? E a mão de Deus ao longo de toda a história. Como eu já havia falado, né? Essa caminhada, né? Essa história que culmina na vida de Cristo, isso já mostra Deus ali agindo, né? Desde o início da história, quando separa Abraão, depois vem Moisés para libertar o povo, né? E depois Jesus Cristo vem como um sacrifício perfeito, né? Tudo aquilo que Deus orientou o povo a fazer para ser libertado dos pecados, para remir os pecados, cai sobre Jesus Cristo naquele momento, né? E ele se torna o sacrifício perfeito. E hoje a gente tem apenas, né, o que é suficiente e necessário, Jesus, para a gente servir e seguir, né? No tempo passado do Antigo Testamento, da velha aliança, a recomendação era uma para o povo. E agora, com Cristo, essa aliança ela foi renovada, né? Através do sacrifício de Jesus. Então a gente não precisa mais repetir esses sacrifícios. Mas a gente deve observar que a gente é pecador, que a gente depende de Deus, né? Que a nossa caminhada longe de Deus, ela é uma caminhada que por fim vai levar à perdição, né? E aqui a gente vê Jesus ele sendo glorificado e revelando para nós que um dia nós também, se escolhermos caminhar com Ele, nós também seremos glorificados. E é uma decisão que a gente tem hoje, né? E demonstra a glória de Deus em Jesus, revelando a transformação do corpo após a morte. Então esse vislumbre que esses discípulos tiveram, ele serve como exemplo para nós, que um dia nós também alcançaremos, né, essa glória junto com Deus. Nós teremos um corpo glorificado por meio de Cristo, através da salvação que a gente encontra em Jesus. Então que a nossa vida, a nossa caminhada, ela esteja nessa caminhada um projeto alinhado diante de Deus, né? Que a gente possa buscar em Deus, através da oração, essa comunhão, né? Esse relacionamento que nos permite ajustar a nossa caminhada, né? Dentro do nosso plano de vida, dentro do nosso plano existencial, aquilo que a gente quer alcançar, onde a gente quer chegar, que a gente possa ter isso alinhado diante de Deus, que Deus possa estar sabendo essa caminhada e que a gente possa a cada momento parar, né, refletir, orar e colocar diante de Deus e ouvir dele também o que ele tem para nós. Assim como os discípulos ouviram, né, depois que Pedro colocou essa fala, né, desceu aquela nuvem e uma voz dizia: "Este é meu filho amado,
em quem me comprazo, a ele ouvi. Jesus naquele momento ele poderia ter falado a Pedro, né? Olha Pedro, você ainda não entendeu nada, eu estou querendo revelar minha glória, quero mostrar para vocês que eu sou Deus, né? Mas você não entendeu isso aí. E não, vem, né, a voz de Deus desce, né, naquela forma, e os discípulos ouvem isso da nuvem, né? Que Jesus é o próprio Filho de Deus, em que Deus se alegra, e a recomendação a Ele ouvir, né? E que isso possa ser para nós também, né? Que a gente possa ouvir e seguir, entender o que Jesus tem para as nossas vidas, né? Na nossa caminhada diária, aquilo que a gente precisa ajustar, nos nossos defeitos, né, pecados que nós estamos lutando, que a gente possa buscar em Cristo e ouvir Ele, porque a recomendação dele vai nos dar força e vai nos ajudar a seguir de forma a viver uma vida agradável a Ele, que a gente possa viver uma vida, né, para glorificar Jesus. Então, que Deus possa estar nos abençoando nessa caminhada, nessa nova semana, que a gente possa estar lembrando, né? Deus, Ele revelou ali para os discípulos, né, a glória em Cristo. A gente também já viu a glória, né, através da palavra e da forma que Deus, ou que Jesus tem se manifestado em nossas vidas. Né? Que a gente possa lembrar sempre disso e seguir em frente. E assim como Deus mostrou toda a trajetória do povo de Israel através de 2 homens aqui nessa porção, que a gente possa pensar na nossa trajetória, né, de vida, como a gente tem caminhado, da onde a gente saiu, os processos, as mudanças, os eventos que aconteceram na nossa vida que nos permitiram estar aqui e para onde a gente está olhando. Né? Se a gente vai olhar aquilo que a gente viveu no passado, né, que nem Pedro queria fazer a cabana lá para os 3, né, lembrando, junto com Moisés e com Elias, olhar para o Cristo glorificado, que é onde a gente vai chegar um dia. Então, que o Senhor possa estar nos abençoando com essa palavra. Oremos. Pai de amor, Pai bendito, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, ó Deus, porque ela é viva para as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que a cada dia nós possamos conduzir as nossas vidas com um plano, um projeto alinhado junto contigo, ó Deus. Pai querido, te agradecemos porque nós temos a Jesus para nos auxiliar nessa caminhada e que Jesus nos mostrou, nos revelou tudo aquilo que aconteceria e ainda ao nosso futuro, ó Deus, com um plano, um projeto de uma morada celestial, ó Deus. Pai de amor, que esse possa ser o nosso foco, o nosso maior objetivo de vida e de existência aqui, Senhor. Que possamos viver para a Tua glória. Assim como Jesus revelou Sua glória lá para esses discípulos, que nós possamos ver a Tua glória revelada e presente em nossas vidas a cada dia, Senhor. Entendemos que nós temos também o compromisso de estar buscando ao Senhor e estar alinhando tudo aquilo que nós queremos, todos os nossos planos, mas entendemos também que o Senhor é soberano sobre tudo, ó Pai. Deus amado, e que nós possamos respeitar isso, compreender isso, que o Teu Santo Espírito também nos auxilie nessa caminhada, Deus. Peço isso, Senhor, peço por fé, peço por esperança e sabedoria a cada dia, Senhor, nesse mundo tão tenebroso, Deus. Continue conosco, dá-nos força a cada dia, nessa nova semana, possamos lembrar dessa palavra e lembrar que nós fomos criados para glorificar a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.